Olá, o programa Agora é Lei de hoje vai falar sobre a Lei 16.420, que é o Dia Estadual do Violão na Música Popular Brasileira. E para conversar conosco, nós trouxemos o autor da lei, o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, e o seu convidado, o mestre Robson Miguel, violonista, referência no mundo todo, através das cordas do violão. Falei certo, né? Violonista. Sim, porque violinista... É de violino. Né? É de violino. Ó. Silvia. Muitíssimo prazer em recebê-los aqui no nosso programa, que tem hoje uma entoada diferente. A gente, geralmente, no programa Agora é Lei, trazemos os nossos convidados aqui sem instrumentos musicais, mas por conta desse encontro delicioso proporcionado pelo deputado Carlos Gianazzi, esse programa está vindo de um jeitinho diferente. Deputado, vou começar com o senhor aí falando desse projeto de lei que virou lei agora, recentemente, dia 19 de maio de 2017. O Dia Estadual do Violão na Música Popular Brasileira. Conta pra gente um pouco sobre isso. Olha, nós apresentamos, Silvia, o projeto por sugestão e por iniciativa do Robson Miguel. Ele que trouxe para nós essa ideia, esse projeto, e nós fomos apenas um instrumento para viabilizar uma ideia que ele já tinha há muito tempo. O nosso mandato tem trabalhado muito aqui nessa questão da área da música, em relação à luta contra a Ordem dos Músicos do Brasil, né, sobre ECAD, mas sobretudo sobre essa outra questão que é a música nas escolas, porque recentemente foi aprovada uma alteração na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que obriga o ensino de música nas escolas, não como disciplina, mas como conteúdo, para que os nossos alunos possam entender e conhecer o patrimônio musical que o Brasil tem. O nosso aluno tem que conhecer o Luiz Gonzaga, Carmen Miranda, o Ari Barroso, Pixinguinha, a Bossa Nova, a Jovem Guarda, o tropicalismo. E o nosso aluno não conhece porque os meios de comunicação não divulgam. Então a escola tem que cumprir esse papel, além de ensiná-lo também, se ele quiser, a tocar um instrumento, a entender a música, a teoria musical. Então nós fizemos esse projeto aqui por sugestão do Robson Miguel, que é um dos maiores violonistas do mundo, do Brasil e do mundo, e o projeto foi aprovado recentemente, virou lei, já foi sancionada a lei pelo governador, que cria o Dia Estadual do Violão na Música Popular Brasileira, que será comemorado no calendário oficial do Estado de São Paulo todo dia 22 de setembro. Nós já estamos aqui com o Robson preparando um grande evento aqui na Assembleia Legislativa, com seminário, com debate, com apresentação sobre o tema. Dia 22 de setembro aqui na Leste. Tudo que tem direito. Na verdade, eu vou contar só para quem está em casa aí, foi uma surpresa para todo mundo na Assembleia Legislativa no dia de hoje. O deputado iria entregar a placa para o Robson Miguel sobre a lei. E nessa entoada, nesse ritmo aí, o deputado resolveu levá-lo até o plenário, né? E no plenário, o Robson, que veio completamente despreparado é o seguinte, ele veio sem violão. O deputado convidou ali, quem estava na presidência do plenário era o deputado Coronel Telhada, que também é um musicista, toca clarinete. Aí falou para o Robson descer e, enfim, eu não vou falar mais nada. Dá uma olhada aí como é que foi essa história. Esse foi um momento, no mínimo, único num dia de sessão plenária, num dia em que a gente espera a votação de projetos. Você entra no plenário e começa a emocionar cada pessoa que estava ali dentro com o hino nacional. Conta um pouquinho para nós da sua história, fala um pouquinho sobre esse momento também, Robson. Olha, eu queria primeiro agradecer a iniciativa do nosso querido deputado Carlos Gianazzi, que se sensibilizou com o projeto de um instrumento que indiscutivelmente é o instrumento que o ser humano mais amou, né?
O violão está em todas as culturas, Silvia. Onde você viaja? Você for lá no Japão, tá lá o violão, né? Se você for na região dos Emirados Árabes, se você for na região do jazz, do blues, né? Nina Simone. Do country americano. Do jazz, Espanha, flamenco. O violão tá lá, né? Porque o violão, no meu conceito, ele não é só um instrumento bonito que se tornou o mais popular do mundo. Ele é o que mais de perto acompanha a evolução do homem, porque ele veio da seta, aquela seta mesmo, né? Que é igual o arco, né? E a flecha, que os persas chamavam de cítar, os latinos cítara. Então veio seta, cítar, cítara ou citara. E quando os mouros invadiram a Espanha no 820, escreviam casseci, mas iriam caquequi. Logo escreviam citara, mas iria-se quitarra. Aí nasceu então guitarra. Chamar de violão é um erro português que se popularizou, né? Que como a guitarra ou guitarra se parece com uma viola francesa maior, a gente chama de violão. Ou seja, um instrumento que é chamado, Carlos, sempre no aumentativo, né? Violão, né? Que é uma viola grande. Uma viola grande. Aí quando quer se referir a um violão pequeno, comete-se um erro redundante de chamar violãozinho, né? Que se é violão, já está no aumentativo. Mas o importante é saber que o nosso violão, na Bossa Nova, de Tom Jobim, os estudantes do Brasil não sabem que é matéria de estudo nas melhores universidades da Suíça, Espanha, que é a terra do violão, Japão e até Estados Unidos. Essa é a Bossa Nova mesmo, Garota de Ipanema. E o Carlos Gianazzi acertou de novo. A necessidade de que se faça um resgate histórico de os nossos jovens brasileiros e até adultos retomar suas origens de uma autovalorização cultural das nossas origens. Saber quem foi Villa-Lobos, saber quem foi Pixinguinha, que a vovó tanto cantava, meu coração. Os jovens de hoje não conhecem quem é Tom Jobim. Infelizmente, a nossa música brasileira está perdendo espaço para os enlatados que trazem uma ideia equivocada do que seria realmente a música culta. Porque a Bossa Nova, ela anuncia a última evolução da música culta no mundo. Junto com ela está o samba brasileiro, porque a evolução está vindo pela harmonia. E nós brasileiros somos detentores desse conhecimento natural, né, que vale a pena manter. Nada impede que o carinha vá lá e... toque um Iron Maiden, faça assim, ou mesmo entre no campo dos rocks classicosos, de Led Zeppelin, né? Não tem problema, porque a música brasileira inclui toda essa influência. Robson, o que você não faz? Você dá entrevista tocando. Como que ele consegue coordenar duas coisas tão distintas? Obrigado pelo carinho, né? Eu acredito que... Eu posso fazer uma pergunta para o Robson? O deputado está aqui passivo, né, deputado? Para te ajudar aqui. Por favor, me ajuda. Seu auxiliar aqui. Vamos lá, os dois. Não, eu queria que o Robson falasse das influências, né? Quem mais te influenciou? Como que foi seu primeiro contato com o violão? Na sua família tem pessoas da música, né? Eu queria saber como que você se interessou pela música e pelo violão. É uma pergunta bastante interessante que remete à minha infância, à minha história. Porque meu pai, ele nasceu no antigo aldeamento dos índios Tupi-Guaranis, em Aracruz, Espírito Santo, capixaba, né? Cá quer dizer mato, apu quer dizer aqui, choba, milho. Quando os navegantes chegaram, encontraram esses índios vivendo do plantio de milho, né? Capixaba, daí capixaba, né? Então, ele, quando completou 19 anos, era obrigatório servir o exército. Ele foi obrigado a sair de Aracruz e vir então para a capital, Vitória.
E ali ele tinha que escolher. Ou ele teria que ser cozinheiro no Exército, ou ele teria que trabalhar na segurança pública na rua, ou música. E ele escolheu a música. Primeiro começou com caixinha, né? Na banda musical. E logo então entrou pro trompete. Então já nasci ouvindo aquele som de caixinha no meu ouvido, né? E ouvindo também chorinho. Ouvindo Tico-Tico no Fubá, Carinhoso e Odeon. Essas músicas que ele tocava no Exército. Mas tocada no sax, no trompete. Mas aí, Silvia, aos meus 9 anos, chegou na minha casa um disco, Abismo de Rosas, de Irmã dos Reis. Nossa, quando eu vi isso aí eu chorava. Eu não sabia que o violão tocava essas coisas. Porque sempre que eu vi o violão na televisão ou no rádio, eu vi o violão no segundo plano, cantando alguém e ele acompanhando, né? Então, eu queria entrar na escola para aprender essas coisas. Tocar romance de amor. Aí meu pai me matriculou numa escola, porém meu professor era popular. Em vez de me ensinar romance de amor, ele me ensinava aquelas músicas. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito. Aí, como essa era a de Roberto Carlos. Eu tenho tanto a te falar, mas com palavras. Até parei, esqueci que eu tinha que parar de tocar o solo, tocando música, cantando outra. Eu queria tocar o Odeon. E eles me ensinavam. Felicidade foi-se embora e a saudade do meu peito ainda mora e é por isso que eu moro lá de fora. Quando não era essa, pelo menos se fosse às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Como E aí, você consegue? Isso que é inversão de música? Você toca uma e canta outra. Tocando uma música cantando outra, né? Meu Deus. Não quero dizer que as músicas populares que eu aprendia de Roberto Carlos não fossem, que naquela época vivia essa época da bossa nova. Se ouvia na rádio Tom Jobim, João Gilberto, que os acordes são totalmente aranha. Esse papo seu... Haja dedo, né, pra fazer o Você acorde. já está para lá de Marrakech. Mexe qualquer coisa dentro doida, qualquer coisa doida dentro mexe. Não se veste não, barão de dois, deixe de manhã, sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa... Os acordes são aranhas mesmo. Você me empanha, esse tamanho, esse papo seu tá de manhã. Tudo bem que a gente pode simplificar, né? Esse papo seu tá qualquer coisa, você já está falando de Marrakech. Mexe qualquer coisa dentro doida, qualquer coisa doida dentro mexe. Não se veste no banho de hoje, deixe de manhã, Silvia. Cadê a aranha? Sem essa aranha, nessa aranha. A bossa nova surpreende com os acordes dissonantes. E eu queria entrar na escola para tocar clássico. Me matricularam no popular. Quantos anos? 9 anos. 9 anos. Não que eu abandonasse o trompete, na voz de tocar. Tá. Entrei no violão e aí aos 11 anos viam que eu estava tendo bastante facilidade e matricularam no conservatório. Eu comecei tocando violão na perna direita, o polegar aqui em cima aparecendo, aí meu professor, agora o violão na perna esquerda, baixo polegar, tocando obras de Bach, Jesus, a Alegria dos Homens. Aí eu me formei em violão clássico. Você toca bar. Sim, me formei em violão clássico, né? E aí, tocando flauta mágica, quizadas, essas músicas virtuosas. Aí os convites não pararam mais, as pessoas chamavam, dei aula de violão muitos anos também. Aí, com 25 anos, já estava viajando para Olé, la tierra de la guitarra, Espanha. Viva Espanha!
Agora eu vou voltar um pouquinho aí nesse seu tempo, porque vocês tocaram num nome extremamente importante aqui, num dos vários que vocês falaram. A gente falou sobre Dilermano. Dilermano dos Reis. Que foi que você ouviu cantar através do violão. Sim. Foi isso, ele cantava através das cordas. Exatamente. E você queria aprender Dilermano. Dilermano, porque a música que Dilermano dos Reis fazia, eu posso considerar, Carlos Genásio, que o Dilermano dos Reis é o divisor histórico do violão no Brasil. Porque o violão, antes de Dilermano dos Reis, era considerado instrumento de malandro. Gente desocupada, de menestrel, que não tinha o que fazer, de boêmio. Então, mulher pegar no violão, mas nem pensar. É mesmo? Não, nada. O violão, além de ser um instrumento de homens, ele era muito marginalizado, discriminado, como sendo um instrumento de boêmio, menestresteiro, não era visto como uma profissão. Quando Dilermano dos Reis começou a dar aula para Marta, para a filha do presidente Juscelino Kubitschek, isso foi um escândalo, uma mulher aprendendo violão, mas ela abriu o caminho para Rosinha de Valença, depois vieram outros, como por exemplo Nara Leão, e outras mulheres se encorajaram. Poxa, a filha do presidente está tocando violão, por que eu não? Mas Dilermano dos Reis foi quem tirou o violão desse olhar tão vulgar e transportou ele para um instrumento de elite, sério, bonito, porque ele começou, inclusive, a transcrever obras de Chopin, de Bach, Beethoven, obras de grandes clássicos, sim, que até então o piano que era visto como instrumento elitizado, o violão não. Então o violão, eu acredito que merece essa homenagem. Eu sou suspeito de falar, porque eu conheci o violão através do Dilermano dos Reis. Mas independente de eu ser fã incondicional desse grande violonista, ele tem um lugar reservado na história do violão brasileiro. Antes de Dilermano e depois de Dilermano dos Reis. E a bossa nova não existiria sem o violão também, porque você falou da complexidade dos acordes dissonantes, sim, sim, né? Mas além disso tem a batida do João Gilberto. O João Gilberto, sim, criou uma batida que também revoluciona a música, sim, brasileira, não é isso? Sabe por quê? Porque a batida do violão clássico, ela é muito simétrica, uniforme. Então a bossa nova reservou a linha melódica para o clássico, para amparar o clássico, mas não deixou de pegar a ginga do negro, do tambor do negro, na baixaria da bossa nova, e não deixou de incluir o chocalho, o reco-reco, o cachixi, né, a fuxê, que seriam os instrumentos para dar o tempero da bossa nova. Aí saiu isso aqui. O samba, desde o samba, Robson, então a bossa nova é uma síntese da música brasileira. Ela resume. E tem também uma influência do jazz. Do jazz, do jazz. Por isso que Stan Getty encontrou abrigo na bossa nova, e na época, quem lançou a bossa nova para o mundo na área instrumental, a gente sabe que foi Stan Getty do sax, pegando as obras de Tom Jobim, João Gilberto, como Wave. E ele lançou lá como sendo o Jazz Brasil, que ele encontrou nas harmonias da bossa nova um campo vastíssimo de você improvisar. Então a bossa nova, ela tem essa pegada que a princípio foi chamada de violão gago. Porque nessa época se ouvia muito o bolero. E as músicas latinas estavam aqui e o violão fazia uma batida, que é a batida do bolero. Então é uma mescla do balanço do... Meio lá, meio cá. Agora, sabe o que é impressionante? É a aula que a gente está tomando aqui de história.
por trás das cordas do violão e dessa orquestra que você consegue reproduzir através desse instrumento, a aula que a gente está aprendendo aqui, passando por grandes mestres da música, por ritmos da música, americanos, africanos, brasileiros, enfim, tudo através de um instrumento só, violão, e de um artista como você. Eu vou até pedir para a gente fazer uma pequena pausa agora, para dar uma descansada nos dedos, embora eu acho que o Robson não vá fazer isso no intervalo. E daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouquinho mais, mas principalmente, deputado, para falar também da educação através da música, através da arte, que é uma das suas entoadas, que é uma das suas bandeiras aqui dentro também da Assembleia Legislativa. Então, para você que está aí em casa, não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta com mais programa Agora é Lei. Estamos de volta com o programa Agora é Lei, falando sobre a Lei 16.420, que fala sobre o Dia Estadual do Violão na Música Popular Brasileira. E aqui conosco, nossos dois convidados. Um deles, o autor da própria lei, o deputado Carlos Gianazzi do PSOL, e também o nosso convidado aqui, ilustre mestre, maestro, Robson Miguel. Obrigado pelo carinho. Antes da gente começar, fala, deputado, na verdade, o autor é ele, eu sou apenas coautor. Ele é o coautor do projeto, da lei. Modesto. Mas antes da gente começar um bate-papo aqui, eu vou pedir para quem está em casa aí, afinar o ouvido, abrir um pouquinho o ouvido direito e o esquerdo e responde essa pergunta. Que música é essa daqui, ó? Estamos falando de brasileirinho, brasileiríssima música nossa, né? E que não é para ser tocada em violão. No cavaquinho. É no cavaquinho. E você vai numa boa aí, né, Robson? Sim. Aliás, eu vou pegar esse gancho aqui para passar para o deputado falando sobre música e educação. No intervalo aqui a gente conversou informalmente e veio uma informação que na Alemanha um estudo levantado diz que as crianças, as pessoas que têm acesso à música, conseguem ter um rendimento de 15 a 20% mais na sala de aula. Olha a importância disso, né, deputado? Olha, a música já fez parte do currículo escolar da educação brasileira durante muitos anos. Ela foi retirada do currículo escolar pelos militares. Quando teve o golpe militar de 64, houve uma reforma educacional e os militares retiraram a filosofia, a sociologia e também a música saiu do currículo escolar. Cívica, né? E aí eles colocaram o SPB e Educação Moral e Cívica para transmitir a ideologia de segurança nacional que eles queriam impor ao Brasil, daquele Estado autoritário. Mas a música foi retirada. E agora, em 2008, foi aprovada uma lei no Congresso Nacional que mudou a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que incluiu na grade curricular o conteúdo de música, não a disciplina, como eu disse anteriormente, mas o conteúdo de música, ele agora é obrigatório no Brasil. Né? Mas, sobretudo, a lei aprovada, Robson, você bem sabe, ela, além de propiciar ao aluno o ensino de algum instrumento musical, teoria musical, é importante que ele conheça minimamente, né? Mas, sobretudo, é uma forma de resgatar o patrimônio musical do Brasil. O aluno tem que entrar em contato com esse patrimônio, com a história da música brasileira, a sua formação, os seus grandes instrumentistas, os seus grandes representantes, Você todos. Falando alguns nomes aqui no início do programa. Olha, nós falamos, esse Valdir Azevedo que ele tocou agora, brasileirinho, nós temos grandes nomes, Carmen Miranda, Luiz Gonzaga, Lamartine Babo, Noel Rosa, Tom Jobim, João Gilberto, Caetano Veloso, Gilberto Gil, João Bosco, Chico Buarque de Holanda, todos têm os novos, Chico César, Zé Cabaleiro, Marisa Monte, né? Todos grandes músicos no Brasil, o Robson Miguel, né? Ele está acima de todos aí do ponto de vista instrumental e musical, é imbatível. Mas olha, falar esses nomes é falar história, mas né? O aluno tem que entender, porque eu fico pensando, Robson, os nossos alunos, as nossas crianças, os nossos adolescentes são extremamente criativos sem ter acesso a tudo isso. Sim, eles estão produzindo o que é oferecido a eles. Eles têm acesso ao rap, ao funk, e muitos produzem muitas coisas interessantes
de funk, de rap, é o que eles têm. Mas é um repertório muito curto, muito pequeno. Com toda essa criatividade que eles têm, se eles tivessem acesso ao Valdir Azevedo, a você, Robson Miguel, se eles tivessem acesso ao Ari Barroso, ao Gilberto Gil, ao João Bosco, ao Chico Buarque, imagine só o que eles não estariam produzindo. Gênios, novos Beethovens, Robson, vou roubar uma frase que você falou aqui antes de começar o programa, que você é mais conhecido lá fora do que aqui. Né? Se a gente tivesse um estudo maior, mais ampliado nas escolas sobre música, artes, com certeza todos saberiam quem é Robson Miguel. Verdade. Né? Mas por enquanto você é muito mais conhecido lá fora. É um fenômeno que acontece aqui com os artistas, com a mão de obra, com a matéria-prima, mão de obra não, com a matéria-prima brasileira. E com a música brasileira também, né? O Robson estava falando da Bossa Nova, que é conhecida, que é um movimento, é uma música conhecida internacionalmente, né? Faz parte do currículo de várias universidades. Justamente, ela era matéria de estudo nas universidades da Europa e até dos Estados Unidos também. E aqui no Brasil, que é a nossa base cultural, né? O Brasil não conhece o Brasil, como dizem, o Brasil não conhece o Brasil. É uma pena, justamente. O Brasil não conhece o Brasil. Por isso que o nosso aluno da escola pública e privada tem que entrar em contato com esse patrimônio musical, que é imenso, né? Aliás, vamos combinar, que delícia entrar em contato com a história através dessa matéria, né? Já pensou ter um professor numa sala de aula como o Robson Miguel? Já pensou? Explicando essa música brasileira e tocando... Desse jeito, fazendo... tocando Ari Barroso, por exemplo. Tocando Ari Barroso, fazendo aqui o que você fez. Como é que você faz? Inverte a música? Você, olha, você já deu cantando outra. Para quem está em casa e não pegou o nosso primeiro bloco, o Robson Miguel já deu entrevista tocando música, já tocou uma música e cantou outra, e eu estou falando em ritmos diferentes. A gente está numa bossa nova aqui, você cantando um samba ou um jazz aqui, e tem essa inverte a música. Que história é essa? O meu olhar, né, nos anos que eu venho trabalhando a música brasileira, que eu sou um representante da música do meu país. Eu não tenho vergonha de dizer que quando eu fui tentar uma vaga na TV espanhola, eu fui reprovado. Eita. Eu cheguei lá, formado num conservatório, levei as músicas mais complexas, né? Inclusive do programa de conservatório da Espanha. Tocando, quem toca violão sabe o que eu estou falando. Estou tocando aqui Capricho Árabe, de Tárrega, tocando lá a obra Recuerdos de Alhambra, em Trêmulo. Preparei o melhor. Aí preparei também músicas de bar. Os 6 críticos olhavam assim, que lá os programas são gravados. Aí eu disse, desculpa, que passou, né? Isso alguma coisa mal hecha, fiz alguma coisa mal feita. Hombre, tu vienes en tierra de bar, tocar bar. Ven en tierra de Tárrega, tocar Tárrega. Queremos ouvir coisas de tu país. Eu falei, então, um momento. Mandei Paulo um brasileirinho e eu não tenho vergonha de falar que eu triunfei na Europa tocando música do meu país, tocando Arroz e Feijão, que é Garota de Ipanema, o Samba do Avião, o Sambinha de uma Nota Só, porque o que a gente às vezes despreza, né? Por não conhecer. Eu acredito que ninguém respeita aquilo que não conhece. Então os jovens não estão respeitando a nossa música, porque o Carlos Janazzi tem toda a razão. Eles estão dando a conhecer outras coisas que não têm tanto valor cultural e por não conhecer, obviamente não vão respeitar a riqueza que é a nossa música brasileira. A importância de introduzir a música popular brasileira nas escolas é porque ela vai resgatar nossas origens históricas. Quem somos? Porque ela tem a influência do índio, do negro, do branco. E para estudá-la, vai ter que estudar a nossa história. Como tudo começou, o que ela tem a ver com o índio, quem são os índios? O que ela tem a ver com o negro, quem são esses negros? Quando trouxeram? O que se criou aqui? O que não? O baião? Aí vão chegar no maracatu, no shot, e as influências para construir o que somos. Porque eu creio que a cultura é quem fomos, quem somos e o que temos a oferecer. Que ela tem transformação também. Enquanto nós estivermos absorvendo essa podridão
que às vezes vem de fora com conteúdo tão pobre, tão fraco de vitamina, os nossos Então, jovens vão óbvio, ficando né? doentes. É muito óbvio, né? Vão ficando doentes e Estimula. enfermos, com falta dessa vitamina que está em casa. E nós não estamos percebendo, né? 22 de setembro, agora é o Dia Estadual É do lei. Violão. Agora é lei. Dia 22 de Agora é setembro lei. é o Dia Estadual do Violão na música popular brasileira. Dia 22 de setembro, o deputado está promovendo aí, ainda está começando essa agenda, né, deputado? Você falou em seminários, falou em eventos, falou em, enfim, discussões. Apresentação. Apresentação Robson vai sobre fazer isso. uma apresentação. Isso vai movimentar essa casa aqui. Com Cheio de certeza. violonistas aí também, convidar os violonistas famosos da geração nova para que venham apoiar o projeto do nobre deputado. Eu gostaria de, sem nenhum exagero, ir mais além. Deputado, eu fiz questão de pesquisar com o meu assessor, Roberto de Sá, que está nessa luta, correndo comigo na produção desse evento, e vim descobrir que o senhor pode se sentir honrado, porque nenhum país do mundo pensou em ter o Dia do Violão. É o primeiro país no mundo a instituir o dia de um instrumento que é conhecido e popular no mundo. Então o Brasil é o detentor dessa propriedade imaterial, que é o Dia do Violão e supostamente o Dia dos Violonistas. Com certeza. Porque o violão por si só é um instrumento, mas Sim, quem ele dá não toca alma, sozinho. né? Ele não É toca o violão. sozinho. Então, acho que é o Dia dos Violonistas. Eu quero falar aqui em nome de todos os violonistas do Brasil, nos seus mais diversos segmentos. Não importa que estilo você toca, se é balanço, se é rock, né? Consegue fazer uma música invertida aí? Essa... Sim. Não importa o estilo que você toque. É que ele tá arrumando o microfone ali, que tá saindo o microfone ali do Não importa o violão. estilo que o violonista toque, né? Ele então deve se sentir à vontade de acudir ao evento e vir representar sua arte, seu violão. Inclusive, eu estou compondo o hino do violão. Olha Tem só, outras músicas que falam da beleza do violão, né? Violão, eu estou tão sozinho, né? Algumas que falam as suas cordas tão bonitas, mas eu penso em construir uma música que possamos todos tocar junto nesse dia na Assembleia, como uma música que enaltece o violão brasileiro num ritmo brasileiro, né? Que eu escolhi o samba rock. Por que o delícia. samba? Porque é a nossa cultura. E por que o rock? Porque a língua inglesa ainda está sendo a língua mundial. mundial. Então nós vamos poder assim levar o violão brasileiro através do samba rock para os demais países, né? Já tem ela composta? Sim. Estou trabalhando Tá a trabalhando composição. nisso. Isso, sim. Eu vou fazer uma desfeita com você, por favor, não me leve a Por mal. favor. Mas vou pedir se você pode passar um pouquinho esse violão pro deputado Carlos Genasi. Aqui é violonista também, Que eu não sei se compositor, vocês cantor. sabem, mas o deputado toca muito, tem até CD gravado aí, enfim. E esse violão, na verdade, aí na correria do dia que foi hoje, foi Não é meu. Não é do Robson. É emprestado. Foi emprestado do deputado. E o deputado aqui, por favor, eu vou pedir para o senhor dar uma palhinha aí para nós, dizer Então, o que... primeiro, se eu tocar perto do Robson Miguel, Por favor. é perigoso. Tem favor. coragem, né? Pedir demais. Acho que eu vou errar tudo aqui. Não dá, né? O Soró sabe, o Soró é músico também. É impossível a gente tocar. Eu fico tremendo aqui perto Soró dele. é o nosso Mas fiel eu vou tocar escudeiro só aqui da TV. Uma musiquinha bem rapidamente aqui, que é... Porque ele tem um castelo, eu queria que ele falasse depois do castelo que ele tem lá em Ribeirão Pires. Castelo do violão. Peraí, que É o aqui castelo a gente do fala que a violão. gente mostra. Para a câmera do Diego aqui, ó. castelo. Vou ver. Esse é um castelo depois de ter passado e conhecido vários, N castelos. 78 castelos. Ele pra resolveu construir esse criar, fazer o próprio castelo aqui em em Ribeirão homenagem ao Pires. violão. Em As homenagem ao calçadas de violão, teto de violão, quarto de violão. Então eu vou tocar aqui só uma pecinha, Por favor. que é o nome da música é uma música do Caetano Veloso, que se chama O Canto do Povo de um Lugar, do início dos anos 70, está naquele disco dele, o LP Joia, né? Então chama O Canto do Povo de um Lugar, o título é maior que a própria música, né? Que tem um pouco a ver com isso, talvez com o castelo lá, Poxa, tá bom? que bacana, Então hein? rapidinho aqui, só para...
favor. Que ritmo foi esse que o deputado... Não é só deputado, hein? Não é só deputado, nem só professor, nem só... Justamente. Escritor também. Escritor também. Chega a dar uma tremidinha aí, deputado, ou não? Depois perto de dele, ter... não dá pra tocar. E a gente percebeu que o violão ali nas mãos do Robson não tocava sozinho. Na verdade, tem que ter alguém por trás aqui que o deputado não deixou ir pra ninguém aqui, né? De jeito nenhum. E aí essa história do Castelo e da Secretaria de Cultura, é isso? Que agora você também está à frente disso? Justamente. Saindo um pouquinho de trás das cordas aí para... Eu fiquei muito feliz com o nosso prefeito Ader Kiko, né? Que há muitos anos está na cidade de Ribeirão Pires, né? O Castelo levou 5 anos para construir. Agora, no dia 28 de agosto, que é o meu aniversário, o Castelo completa 18 anos. E eu moro há 11 anos lá, né? São 2.056 metros de área construída, desde o brasão de entrada, para homenagear Sua Majestade o violão. E, dessa vez, o prefeito, vendo o trabalho cultural que eu venho desenvolvendo fora do meu país e no país, me elegeu secretário de Cultura. E eu, honrosamente, ocupo a cadeira de secretário de Cultura da Estância Turística de Ribeirão Pires, né? Com muita coisa para fazer. Que é uma cidade muito bonita, uma cidade pequena, 120 mil habitantes, fácil de gerar cultura e fácil de transformar ela num espaço de descanso do cidadão paulista, porque ela está num ponto estratégico, 33 quilômetros do Marco Zero, que é a Praça da Sé, e 33 quilômetros do mar. Que delícia. Então ela está num lugar bom, uma cidade linda, uma névoazinha de manhã. A névoa de manhã, porque ela é montanhosa. 70% dela é área de manancial. Você levanta de manhã, vendo o canto de papagaios, tucanos no quintal, jacus, esquilos, macacos. Ou seja, você não precisa nem ir no zoológico, porque onde tem esses animais tem qualidade de vida. E é uma estância hidromineral também, água de qualidade, ar de qualidade. E é uma cidade que eu honrosamente gostaria de convidar vocês, cidadãos do mundo paulista e da Grande São Paulo, a não deixar de visitar a nossa cidade e respirar os nossos valores culturais. Porque Ribeirão é antiga Santo André. E Santo André nasceu em 8 de abril de 1553. E devido ao ataque dos índios tupinambás, a turma de João Ramalho e da filha do cacique Tibiriçá, Bartira, que era sua esposa, Tomé de Souza mandou abandonar a vila e vir somar força em São Paulo, com o cacique Tibiriçá. Então, São Paulo foi nascer quase um ano depois de Ribeirão Pires, como antiga Santo André. São Paulo é de 25 de janeiro de 1554. Então, eu acredito que foi dali de Ribeirão que nasceu o primeiro DNA do povo paulistano. De quem nós somos. Da mistura de João Ramalho português com a Índia Bartira, né? Falando em Índia, tem um pedido aqui que chegou até mim, tocar o hino... Como é que vocês tinham me pedido aqui? Tocar o hino nacional em Guarani? Eu sou o Cafuso, eu falo e escrevo Tupi-Guarani. Inclusive lá no nosso Centro Cultural, nós pretendemos fechar dezembro com 200 falantes da língua Tupi-Guarani. Resgatando. E resgatando nossa origem, porque o brasileiro canta Garota de Ipanema, mas não sabe o que significa Ipanema. Mora no Morumbi, não sabe o que significa Morumbi. Itaquera, Ipiranga, canta no hino nacional. Ouviram do Ipiranga, mas não sabe o significado de Paranapiacaba, Cumbica. Então, Ibirapuera. Ibirapuera. Nós estamos. Então, esse curso ele vem mostrar que a língua tupi-guarani já foi a língua geral do Brasil. Dom Pedro escrevia Carlos Gomes em tupi-guarani e os primeiros registros vindos de São Paulo, do Brasil, escritos pelo padre Zé de Anchieta, eram todas na língua tupi-guarani, no Iangatu, que era o tupi antigo. Foi uma lei que um homem chamado Marquês de Pombal decidiu proibir que a língua fosse falada no Brasil. É um momento oportuno de até revogar essa lei e trazer de volta, porque existe a Lei 11.645, que ela instituiu como obrigatório o estudo da língua, culturas e tradições dos povos indígenas.
Então eu quero aqui atender o seu pedido e tocar o nosso hino brasileiro na língua brasileira. Não na língua portuguesa, porque é a língua que nós falamos é emprestada de Portugal, né? E a língua real falada aqui seria o Tupi-Guarani. Eu que fiz a primeira versão e tradução do hino com Carai Basílio. Oienge do Ipiranga de Rembe-Cambi, Chondaro Sapucaí Umboriri, Guarai, Assop Chapé, Orandere, Saca, Endi Perara, Uagui, Openhara, Doramingua, Adiviambara, Ete Pirogueru, Ecami, Tecovia, Yande Potião, Yeno Yanemanu, Baiupu, Boete, uma, Pindorama, Barete, Overá, Kengui, Poraiu, Anharongo, Ovedi, Iva, Porá, Pito, Poripoti, assim, Corochura, Anga, Aetchacá, Tuicha, onde Guia, Anhaino, Raiupu, Iborangata, Anda, vai, Tuicha, Orecu, Acai, Verá, Iporã, Etavai, Pirandea, El, Iaiopi, Cuiguai, Querigo, Itimarangatu, Raiopi, o Pindorama. Como fala Brasil em Guarani? Pindorama. Pindorama. Na verdade, os indígenas não Que reconhecem incrível. o ser chamado brasileiro, porque brasileiro não é o nome de uma nação, né? Portugal, português, Itália, italiano, Alemanha, alemães. Agora, brasileiro é o nome de uma profissão, cortador de pau-brasil. pau-brasil. Né? Então, até hoje, nós somos identificados por uma profissão escravocrata, degradatória do meio ambiente e inferior, porque toda palavra cujo sufixo eiro é para ser sinônimo de profissões inferiores. Carvoeiro, sapateiro, pipoqueiro, pedreiro, lixeiro, né? E as profissões nobres são terminadas com ista. Jornalista, né? Cientista, musicista, né? Dentista, exato. Violonista, né? Então aqui era chamado pindorama. Pindorama. Pindor quer dizer palmeiras, que é usado para fazer telhados, cestas, a esteira do índio, ou a fazer a arco e flecha, alimento também. Pindorama quer dizer futuro, no sentido espiritual quer dizer a terra prometida, o paraíso. Então, certo, nós deveríamos ser chamados de pindoramenses, né? Cidadãos nascidos em Pindorama, ao invés de portadores de pau-brasil, ou seja, brasileiros, né? Então, no hino eu fiz questão de colocar, remetendo às origens, Raiupu, Pindorama, né? O I é terra, né? Terra amada, em vez de eu colocar Brasil, eu coloquei Pindorama. Eu gostaria muito de ter uma aula com ele, viu, deputado? Eu não teria problema algum em ficar algumas horas tendo aula com ele. Ele não é só um grande músico, mas também um grande historiador. Exatamente. Um grande historiador. Obrigado. O resgate vindo da música. Ele é antropólogo, das é historiador. Incrível. E eu tenho mais um pedido aqui. Detalhes. Olha, nosso rei Roberto Carlos é a bola da vez no violão. Porque as músicas de Roberto Carlos, na transição do momento que o apogeu do violão vinha no Brasil, todo mundo quis estudar violão. Carlos Gianazzi, é verdade, né? Aprendeu com essa música, deputado? Olha aqui, preste atenção, essa é a nossa canção. Todo mundo queria fazer essas introduçõezinhas, né? Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande. Ou seja, as músicas de Homem, quando eu venho aqui. Essas músicas fazem parte da história do violão quando ele começou a sair daquele plano de... Quadrado? Quadradão e entrar no mundo da música brasileira. Então, o nosso rei é o rei, né? Ele foi o precursor aí. Precursor de ajudar o violão fazer tantos adeptos. Ele todo mundo popularizou. Ele popularizou, ele trouxe esse instrumento para todo mundo. Isso, né? Enquanto que lá, do lado de lá, na Inglaterra e América,
eram os Beatles que lideravam, né, na área da violão eletrificado, que virou a guitarra. A guitarra é filha do violão, né? E aí a gente pode dar uma palhinha aí do Detalhes? Sim. Só uma palhinha aí pra... Vai que quem tá em casa aí falou, a Silvia falou e não tocou. É, detalhe. Né? Até esse detalhe está diferente. Não é o detalhe que eu ouço. Olha isso. É o detalhe solado do violão. Solado no violão. Isso. Deputado, a gente está com mais 3 minutinhos então aí, eu vou 4. pedir, olha, por favor. Eu tenho que pedir para ele, tocou o hino nacional já no plenário, tocou o hino nacional Guarani Tupi-Guarani aqui, agora eu queria que ele tem outro hino nacional, né, que é a Aquarela do Brasil. É mesmo. É, do grande Ari Barroso, que é um dos grandes expoentes da música popular brasileira, que nós estamos ensinando nas escolas também. Eu queria que ele tocasse a Aquarela do Brasil. Eu vou fazer o seguinte, então, eu já vou agradecendo a participação de vocês aqui, esperando que com as portas abertas vocês voltem mais vezes aqui, por favor, para falar de projetos de lei e de música também. Muito obrigada, deputado, muito obrigada, Robson. Silvio, eu queria deixar estendido e desejar que todos compareçam. Você mesmo que gosta do violão, tem sua família, venha lotar a Assembleia no dia 22 de setembro, que é o dia do violão e supostamente dos violonistas. Vai conhecer outros violonistas, lembrando que o violão brasileiro tem influência do índio no berimbau e até do cavaquinho, e até da cuíca. Além do europeu e do índio, o afro também entrou. Aí deu samba. Nessas misturas de brancos, negros e índios, nasceu o DNA do povo mais precioso do planeta. Somos nós, os brasileiros, que juntos formamos as coisas da nossa Aquarela do Brasil. Obrigado pelo carinho. Brasil! Pode bater palma, né? Pode bater Obrigado. Palma. Parabéns, parabéns. Aplauso transfiro ao nosso querido Carlos Gianazzi. Parabéns. Deputado, só mais uma perguntinha aí. Vem mais projeto de lei nesse sentido para cá, né? Botar aí a criançada de novo perto da arte nas escolas. Nós já temos um projeto nosso, do nosso mandato, tramitando aqui para introduzir também a música nas escolas da rede estadual de ensino, para reforçar a lei federal. Nosso projeto tramita aqui na Lesp. Ah, ótimo, então. Muitíssimo obrigada, deputado, mais uma vez, aqui por esse presente que o senhor trouxe pra gente. Obrigada pela lei e obrigada mais uma vez, Robson Miguel, aqui conosco. Obrigado pelo carinho, Silvia. Obrigada. Bom, o programa Agora é Lei vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro, hein? Até lá, tchau.